Oi, gente, boa tarde a todos. Estou gravando a aula de vocês agora, é 13h40. Conforme a gente combinou, vou gravar duas aulas para vocês, que são as aulas que nós não teremos no Cefa, em relação ao nosso curso de Espiritismo. Pode ser que outras pessoas assistam essa aula, então nós somos do Cefa, Centro Espiritualista Francisco de Assis. Meu nome é Luciana e nós estamos fazendo o último ano do curso, que é o curso mediúnico. Então todos os nossos assuntos tratados nessas aulas vão ser a respeito de mediunidade, tá certo? Eu vou terminar a aula que nós paramos, a última aula nós paramos, né? Não terminamos ainda, falta falar sobre forma, pensamento e mais alguns assuntos. E também vamos falar sobre outros assuntos na próxima aula. Então essa é a continuação da primeira aula, ok? Espero que o som esteja bom, que a imagem também esteja bom, mas é importante a gente poder acompanhar, tá? E quanto aquelas transparências que eu passo na TV através do computador na sala, eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Eu só peço que vocês não divulguem esse material além de vocês, só vocês podem utilizar, porque é um material que nós utilizamos no curso do Cefa, ok? Então não pode ser divulgado para fora do Cefa, tá? Mas antes de a gente começar a aula, como sempre, tudo que a gente faz no Cefa nós fazemos com uma prece. Então nós vamos fazer uma prece, fazer a nossa limpeza energética como se a gente estivesse normalmente na sala. E depois nós vamos dar continuidade à aula, tá bom? Então eu vou pedir para vocês nesse momento que vocês possam fechar os olhos nesse momento. Vamos procurar elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos de luz, a todos os amigos de luz e guias espirituais responsáveis pelo nosso curso. Mesmo que estejamos fora do Cefa, que eles possam nos acompanhar nesse momento, nos amparando, nos intuindo, nos protegendo, que a companhia espiritual desses amigos de luz esteja conosco, aqui nesse lugar onde estou, que é a minha casa, que possamos manter o nosso pensamento e os nossos sentimentos evoluídos, na certeza de que estamos fazendo o melhor para todos nós. E nesse momento nós vamos continuar de olhos fechados e vamos respirar bem profundamente, respirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, bem devagar, respirando, soltando, bem tranquilamente, respirando, soltando bem tranquilamente. Cada vez que a gente respirar, vamos imaginar que estamos levando para dentro de nós muita luz azul, uma luz azul celeste que vai adentrando ao nosso corpo físico e espiritual. Nós vamos respirando essa luz azul, enchendo nosso ser de luz e liberando essa luz. Percebendo que os amigos de luz já aplicam um passe em nós, vamos recebendo uma luz violeta no nosso centro de força coronário, na altura da cabeça, recebendo uma luz azul anil no centro de força frontal, bem no meio da nossa testa, uma luz azul celeste no nosso centro de força laríngeo, na nossa garganta, uma luz dourada no nosso centro de força cardíaco, uma luz verde no nosso centro de força gástrico, limpando todos os nossos órgãos, uma luz laranja no nosso centro de força esplênico, que fica bem do lado esquerdo, na altura da cintura, uma luz amarela no nosso centro de força umbilical e uma luz rosa no nosso centro de força genésico.
Essa luz vai se espalhando por todo o nosso corpo. A união dessa luz forma um grande arco-íris que vai renovando as nossas forças. Nós vamos respirando profundamente, sentindo essa harmonização. E eu vou ler uma mensagem para vocês nesse momento em que estamos vivendo. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegada a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se pudesse ver o que vemos, veria um espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração? Que força tem o pensamento? O que não será possível quando esta vibração for perene? E como é infinito o amor do Cristo! Ele está em cada coração, em cada oração, em cada pensamento. Como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário que um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. E esse ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor. Então, que motivo existe para ter medo? O momento é de esperança, o momento é de mudança, mudança para uma nova era. E também é chegada a hora de espalhar a esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento têm a enorme missão de levar a esperança aos corações sofredores. Quando todos estiverem com medo da morte, sejam a luz que mostra a vida eterna. Lembre-se dos primeiros cristãos que, aguardando o martírio, cantavam e louvavam o Senhor. E enquanto os tiranos de Roma os transformavam em tochas humanas, Jesus os transformava em tochas do Espírito, que iluminavam as trevas do medo e da ignorância. O momento atual é de igual grandeza. Sejam semeadores da esperança. Bem-aventurados os que entenderem e aproveitarem esse momento, pois quando tudo passar, serão bem-vindos a um planeta regenerado. E vamos assim então, mais uma vez respirando profundamente, abrindo os nossos olhos bem devagar, voltando bem tranquilamente para iniciarmos a aula da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, como eu disse, eu vou passar para vocês então depois as transparências para vocês poderem ver o que eu escrevi, o que eu coloquei, tá? Lembrando, fiquem em casa, gente. Vamos ficar em casa, vamos aproveitar esse momento para rever tantas coisas que tem na nossa vida, curtir a nossa família, procurar conversar mais, assistir filmes, séries que a gente não tem tempo. Procurar ler um bom livro, procurar fazer as coisas que a gente gosta. Procure, por exemplo, nesses tempos que nós estamos agora sem fazer nada, faça uma limpeza no seu guarda-roupa, nos seus armários, nas suas gavetas. Vê o que você usa, você guarda, o que você não usa, ou joga fora, ou coloca para doar para alguém, que com certeza você também estará fazendo uma limpeza energética na sua casa. Nós, como somos um centro espiritualista, a gente tem sessões de Umbanda, então a gente está aproveitando para poder acender velas naqueles orixás que a gente acredita, para os guias que a gente acredita, que a gente tem contato. A gente está procurando fazer lives com os pontos que a gente canta na Umbanda. Vamos procurar fazer o melhor para que a gente fique melhor. Até porque, já entrando no assunto que nós vamos falar, que é forma, pensamento, nós estamos nessa atual situação de hoje exatamente por conta do nosso pensamento. Porque, como diz o André Luiz, através dos nossos pensamentos, nós criamos formas no universo. E principalmente no planeta Terra, que é onde nós vivemos. Então, nós criamos formas pensamento.
Todo pensamento, gente, gera energia que acumula em torno de nós. Então ninguém está doente por acaso, a Terra não está passando por esse momento por acaso, nós não estamos vivendo esse momento por acaso, nós não estamos isolados em casa por acaso. Nós estamos passando por essa situação exatamente porque a gente precisa rever os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, como que está a nossa vida. Esse é o momento que nós temos que aproveitar para ver isso, como está a nossa vida, financeiramente, a nível de educação, a nível de sentimentos, a nível de pensamentos, a nível de atitudes, tudo nós podemos rever num momento como esse. Então todo pensamento, gente, gera energia que acumula em torno de nós. Então nós precisamos ficar muito atentos. Às vezes a gente vê pessoas dizendo assim: nossa, mas eu não consigo mudar uma situação nessa vida. Eu não consigo sair dessa situação que está em volta de mim. Talvez a gente não consiga sair dessa situação porque nós não mudamos a forma de pensar. Nós não mudamos a forma de agir. Nós não mudamos a forma de sentir. E como nós podemos mudar a nossa forma de pensar, sentir e agir? Mudando o nosso pensamento, gente. O pensamento é a base de tudo na nossa vida. Nós já tínhamos falado a respeito disso na primeira aula que nós tivemos. Então, o pensamento, gente, ele cria, o pensamento realiza. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que o pensamento tem forma, tem tamanho, tem cor, tem cheiro e tem características diferentes para cada ser. Então imagine a pessoa que consegue, através da mediunidade, captar esses tipos de sensações. Por isso que nós, quando somos médiums, às vezes nós chegamos perto de alguém, a gente passa mal. Ou alguém fala alguma coisa pra gente, a gente não se sente bem. Aquela energia, parece que chegou aquela energia na gente, a gente não fica bem. Quando a gente entra em ambientes diferentes, a gente não fica bem. Por quê? Porque toda a forma, pensamento das pessoas que convivem ali naquele ambiente, que transitam naquele ambiente, está instalado ali. O André Luiz, ele fala que porque é importante nós fazermos o evangelho no lar, ou fazer pelo menos uma prece, ou acender uma vela, procurar acender uma defumação na nossa casa, procurar acender um incenso. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele não fala da defumação e do incenso, tá, gente? Mas ele fala da questão do evangelho no lar. Mas eu fiz um complemento, porque senão algumas pessoas podem ouvir esse vídeo e vai falar: ah, mas o André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, não fala de incenso, não fala de vela, não fala de defumação. Não, ele não fala mesmo, porque isso são aspectos humanistas, mas eu fiz um complemento. Mas ele fala a questão do evangelho no lar. Ele fala que nós precisamos fazer evangelho no lar para limpar essas energias que ficam acumuladas na nossa casa através dos pensamentos que nós geramos dentro do nosso lar. Então ele fala que quando a gente faz o evangelho no lar, a espiritualidade aproveita para limpar todo o ambiente da nossa casa. Não só a nós mesmos, mas todo o ambiente da nossa casa. Inclusive, no momento do evangelho no lar, são fluidificadas as águas da nossa casa. Não só aquela que a gente coloca na mesa na frente do evangelho no lar, mas a caixa d'água, por exemplo. Que ela, da mesma forma, pode ser contaminada com o nosso pensamento. E a água que nós bebemos pode estar contaminada com os nossos pensamentos. Então, olha como o pensamento tem forma, tem tamanho, tem cor, tem cheiro, tem características diferentes. Uma lição de casa que eu quero passar para vocês. Aproveitem esse tempo. Ler o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Esse livro, quem não tem ele físico na mão, se encontra para baixar na internet tranquilamente. Tá? Se encontra para baixar na internet tranquilamente. Fiquem tranquilos, ok? É só digitar lá, baixar o livro Nos Domínios da Mediunidade, vai sair várias páginas gratuitas que vocês podem baixar, tá? Então o André Luiz, ele fala assim: através do nosso pensamento nós podemos vibrar, radiar, irradiar, doar, meditar, concentrar, reflexionar e criar formas, pensamentos. Então nós vamos falar sobre todas essas formas que nós podemos usar para manipular o pensamento. A primeira
é a vibração, que ele fala que é o ato ou efeito de vibrar, oscilar, balançar. Então, sabe aquele momento em que nós fazemos as vibrações no Cefa após a palestra? Então, o que nós estamos fazendo? A vibração nada mais é do que movimentar a energia, vibrar a energia, oscilar a energia, para que a espiritualidade possa levar aos lugares que mais necessita. Então, no momento que nós entramos em sintonia com a vibração que é feita no Cefa, para as pessoas, para os lugares, nós vibramos a energia, nós oscilamos, movimentamos essa energia. E aí depois vem a radiação. O que é a radiação? Radiação, tá? Não é irradiação. Irradiação nós vamos falar já já. É radiação, que é a propagação da energia sobre as formas de ondas. Então a gente vibra a energia, ou seja, nós movimentamos, ela pega um movimento. Depois nós usamos a radiação, é onde nós vamos propagar a energia, ou seja, expandir a energia através de ondas. E aí vem a irradiação, que é lançar de si, emitir. Todo ser humano irradia de si uma energia. Então, irradiar com ir é o momento que você manda para alguém. Então, as vibrações que nós fazemos no Cefa, ela é composta de vibrar a energia, ou seja, trazer a energia à tona, movimentar, propagar essa energia através de formas de ondas, porque o André Luiz ele fala que toda energia ela se movimenta através de ondas, e irradiação é lançar de si, ou seja, colocar uma intenção. Eu gostaria muito de vibrar nesse momento para todas as pessoas que moram nas ruas, que elas possam ser protegidas dessa dificuldade que estamos passando no momento. Então nós entramos em estado de vibração, buscamos a energia dentro de nós, propagamos essa energia em forma de onda e lançamos para alguém numa direção, correto? Toda a energia, todas as radiações, as irradiações, elas decorrem da ação do espírito, ou seja, são mentais. Tudo vem do nosso pensamento, tá? O André Luiz ele diz assim, que a radiação mental é um processo intelectual mediante o qual se emite e projeta a determinado alvo pensamentos concordantes com o motivo que determinou a projeção. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Ou seja, para enviar uma energia, nós temos que ter um motivo. Nós enviamos essa energia, tá? E quando você movimenta energia sem motivos, o que acontece? Essa energia fica com você. Então vamos supor, você passou por uma situação que gerou uma raiva da pessoa, mas a pessoa ela nem se tocou que ela fez alguma coisa para você, ela tá agindo tranquilamente porque é a maneira de viver dela, é a forma que ela vive, então ela age daquela maneira e pronto. Ela não está se importando, mas você ficou chateado, então você está movimentando aquela energia, aquele peso daquela mágoa, daquela chateação, daquela dificuldade de resolver o assunto. E o que vai acontecer? Você não está mandando para a pessoa não tá recebendo, porque ela nem sabe que ela fez errado. Então ela não está na mesma sintonia que você. Então ela não vai receber. Aí com quem que fica essa energia? Com a gente. Por isso que muitos de nós ficamos doentes, ficamos com dificuldade de respiração, ficamos com crise de ansiedade, ficamos com dores no corpo, com dor de cabeça, passando mal, tendo até dor de barriga, tendo dificuldades intestinais. Por quê? Porque aquela energia nós estamos movimentando e ficando em nós mesmos. Ao contrário, se a pessoa estiver na mesma sintonia que você, vamos supor, você brigou com uma pessoa, discutiu com uma pessoa, as duas ficaram bravas, as duas não se falam mais, mas mesmo não se falando mais, as duas estão na mesma sintonia porque é uma situação para as duas, a mesma situação para as duas. Então quando você pensa com raiva dela, ela manda raiva, você manda raiva para a pessoa e a pessoa pensa com raiva de você e manda de volta raiva. Então tem sintonia para poder receber essa energia. Então vai passar mal do mesmo jeito. E funciona assim quando a gente faz uma prece. Quando a gente faz uma prece por nós mesmos, nós ficamos com toda essa energia.
Quando a gente faz uma prece por alguém, nós ficamos com uma parte da energia, a outra a gente emite, a gente irradia essa prece para o outro. Por isso que a gente se sente bem, tá certo? Olha, eu vou ler uma parte do livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, que fica no capítulo 2. Ele diz assim: o psicoscópio é um aparelho que facilita os exames e estudos da alma, com o poder de definir as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos, na essência, os raios gama. Identifica os valores da individualidade humana pelos raios que emite. Então, esse psicoscópio é um aparelho que se usa no plano espiritual para exatamente medir a energia das pessoas que se encontram em colônias. Então, eles se usam esse aparelho para ver se realmente a pessoa se recuperou ou não daquela situação que a levou a um certo sofrimento no plano espiritual. Mas para mais detalhes, eu vou deixar essa lição para vocês. Estudem o livro Nos Domínios da Mediunidade, ok? Capítulo 2, que fala psicoscópio, tá? E a doação de energia? É mais ou menos o que eu acabei de falar para vocês. É o ato de colocar um direcionamento para doar sua energia. Então, a gente vibra energia, movimenta dentro de nós, radia através de ondas, irradia mandando para alguma coisa, e no momento que você coloca um propósito, um direcionamento, ela se torna uma doação de energia. Eu vou vibrar nesse momento para um hospital. Então você fez todo esse processo e finalizou com a sua doação, tá certo? Existe também, agora nós vamos acabar essa questão das energias que oscilam, vibração, radiação e radiação. Nós vamos falar um pouquinho sobre meditação e concentração, que é uma coisa que faz parte do pensamento, mas que muitas pessoas têm dúvida. Quando a gente fala assim para a pessoa, você podia meditar um pouco, vai te ajudar a ficar mais calma. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não consigo porque eu não tenho concentração. Gente, meditação é diferente de concentração. Eu vou ler para vocês a definição, tá? Meditação é uma concentração intensa da mente em uma ideia ou em algum fato. A meditação pode ser considerada como a extensão da concentração, quando ao invés de nos abrirmos para o mundo espiritual, nos concentramos em aspectos emocionais ou filosóficos de nossa realidade. A meditação faz nosso pensamento girar em torno de um tema verdadeiro e profundo. É preciso aprender a resolver no pensamento esse tema uma quantidade de vezes. Então, o que é meditação? Meditação é quando você pega uma situação que você está passando, senta num lugar tranquilo, coloca uma musiquinha e fala, eu vou pensar a respeito disso. E deixe seu pensamento devagar. Deixe seu pensamento ir adiante, sem controle mesmo. Mas eu não vou conseguir controlar meu pensamento. Não tem problema. Deixe que as ideias venham. Deixe que as ideias fluam. Vai pensando em toda a situação. Vai pensando em tudo que vem na sua cabeça. Vai meditando. Vai tentando raciocinar em cima de todos os pensamentos que vêm. Isso é meditação. Então, a meditação não é se concentrar em alguma coisa. A meditação é deixar fluir os pensamentos, não importam quais sejam. Mas se de repente começar a vir só pensamento ruim, para um pouquinho, faz uma oração e volta novamente. Porque a nossa cabeça tem a tendência a trazer pensamentos negativos, porque nós temos uma vida cheia de dificuldades. Então, pare um pouquinho, relaxe, respira, inspira e volte novamente a fazer o processo de meditação. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Que é diferente da concentração. A concentração é o ato de focar em algo para que possa chegar a um resultado. Então, eu preciso mentalizar uma pirâmide violeta. Então, você vai formar essa pirâmide violeta no seu pensamento
e vai se concentrar o tempo todo nessa pirâmide violeta. Se você sair dessa imagem e começar a vir outro pensamento, abre os olhos e volta novamente na pirâmide. E não é só em forma, em cores, em imagens. É diferente da meditação, vocês conseguem perceber? É diferente, né? Porque com meditação você deixa fluir o pensamento. Concentração, você tem que ter um foco, né? Concentração nos estudos, então você tem que focar naquilo que você está estudando, tá certo? E existe a reflexão. É um momento que você vai refletir, uma avaliação interior. Fica mais ou menos a critério, fica mais ou menos parecido com a meditação, né? Você vai refletir. A reflexão, ela entra na meditação. Quando vem um pensamento, você vai refletir. Por que você está pensando aquilo? Né? Por que veio aquele pensamento? Então, a reflexão faz parte do processo da meditação, tá certo? Então, a gente pode concluir o quê? Que tudo é movimentação de energia. Tudo. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes movimentam energias que são captadas pelo universo e que devolve para você. Lembre-se sempre de uma coisa que eu vou falar para vocês. Esse negócio de estou mandando energia para o universo. Gente, o universo, ele tem a energia mais neutra e mais limpa que existe. Porque é a energia do amor. O universo, ele é mantido pela energia do amor. Então, ele não aceita nenhum tipo de interferência energética. A lei de amor, a energia do amor, ela não aceita nenhum tipo de interferência. Seja boa ou seja ruim. Se você manda para o universo uma energia boa, o universo imediatamente te devolve aquela energia. Mas você não está recebendo a energia do universo, você está recebendo a sua energia que você mandou boa. O universo diz, mesmo sendo boa, não é minha, e devolve para você. Se você mandar para o universo uma energia ruim, o universo diz, não é minha essa energia, e devolve para o endereço. O Ramatiz, ele diz que existe endereço vibratório. Quem são os endereços vibratórios? Nós mesmos ou alguma coisa. Quem quiser entender mais sobre endereço vibratório, pode ler o livro Magia de Redenção do Ramatiz. Mas eu aconselho vocês a ler um pouquinho mais para frente, porque ainda nós vamos falar a respeito desse livro, tá certo? Mas ele fala a respeito disso, do endereço vibratório. Tudo tem um endereço vibratório. Então o universo, ele é feito de amor, gente. A lei de amor é a lei universal. É a lei mais forte que existe no universo. Então ela não aceita interferência. Por isso que existe a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito nada mais é do que a lei do universo te mandando de volta aquilo que você fez. É a lei de causa e efeito. Né? Não existe diferença. A lei de causa e efeito é a lei do universo te retornando aquilo que você fez. Então o universo, ele não aceita esse tipo de coisa. Se você fez o mal e mandou essa energia para o universo, porque tudo que nós fazemos, nós emitimos energia, pode esperar, que automaticamente isso volta para você. Só que na maioria das vezes nós não lembramos, porque a gente faz as coisas, mas depois a gente não lembra o que fez. E o bem é a mesma coisa. O bem, você manda o bem, o universo te devolve o bem. Né? E tem gente que ganha muito dinheiro em cima dessa teoria. Uma das coisas que fez um sucesso muito grande, que todo mundo achou o máximo, mas que não tinha segredo nenhum, era o livro O Segredo. Qual era o objetivo do livro O Segredo? Ensinar as pessoas de que tudo que você manda para o universo te devolve. Só que aí a pessoa, o autor, que eu não me lembro quem é, ele abriu toda uma complexidade para poder fazer o livro, para poder atrair o público. E por que o público gostou tanto? Exatamente porque o público entendeu que só depende de nós ter coisas boas ou ter coisas ruins. Tá certo? Então, a responsabilidade dessa energia movimentada sempre será nossa. Então, aqui, gente, nós terminamos a primeira aula, que nós estamos falando que é mediunidade, e estamos falando a forma pensamento, tá certo? E
Até a próxima que eu vou gravar agora a segunda aula. Beijo!